Mas tem muita coisa, muitas habilidades que podem estar ali escondidas, porque na verdade a gente nunca as colocou, né, em prática. Então, à medida em que a gente vai provando novos conhecimentos, isso vai nos permitindo se conhecer melhor. E você se formou? Fez até o ensino médio, a faculdade, terminou os estudos? Mas aí inventaram o lifelong learning. E aí, tá preparado para nunca mais parar de aprender? Olha só quem eu recebo aqui nos estúdios, aqui no hall da Bravende, Marcelo Mantovani, que é consultor de aprendizagem. Então vai vir falar o que é o tal do lifelong learning. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elis. Obrigado pela oportunidade. Uma honra estar aqui com você. Esse é um tema muito caro para mim, Elis, porque eu sou professor de formação e lido com aprendizagem já há bastante tempo. Em linhas gerais, lifelong learning é uma expressão em inglês que significa aprendizagem ao longo da vida, ou seja, é uma abordagem que defende essa ideia de que aquele modelo tradicional que algum dia talvez a gente tenha seguido, né, no qual a gente ia para a universidade, se formava, fazia um MBA, uma pós-graduação e estava com a vida resolvida, esse modelo não funciona mais. Na verdade, esse conceito ele surgiu há mais tempo, embora a gente tenha falado bastante sobre ele nas últimas 2 décadas, principalmente, ele surge ali nos anos 60, 70, com a Unesco, emitindo alguns relatórios falando sobre a importância de uma educação continuada, e aí a gente foi entendendo com toda essa transformação que o mundo vivenciou nesses últimos tempos que realmente não tem outro caminho, né? É um caminho sem volta e sim, né? É um desafio para todos nós e a gente precisa estar disposto a aprender sempre. A gente não vai terminar os estudos, então? Não iremos. Tá, ok. Tem aqui um estudo, inclusive, do Futuro do Trabalho 2023, que foi elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, diz dessa movimentação de mercado impulsionada pelo avanço da tecnologia e da inteligência artificial, que faz com que a gente, de verdade, precisa incorporar o lifelong learning e a educação continuada que você citou. Traz também aqui 4 pilares fundamentais do lifelong learning, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, depois a conviver e daí sim aprender a ser. Quais são esses pilares, assim, mais detalhadamente, se tem algum que é mais desafiador para a gente conseguir cumprir? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, todos esses pilares têm os seus desafios, né? Mas acho que a grande diferença é que o pilar aprender a ser talvez seja o mais complexo porque ele não é um acúmulo de conhecimentos ou habilidades, né? Como acontece com a convivência, como acontece com o conhecimento que a gente vai adquirindo, mas ele tem a ver com o nosso autoconhecimento. E a gente sabe que esse é um processo mais complexo. A gente vai se conhecendo como pessoa, vai se redescobrindo, a gente vai conhecendo as nossas emoções a partir do momento em que a gente se abre para isso. Então, talvez até por esse motivo tenha havido aí, nesses últimos anos, um movimento, né, uma busca pelo autoconhecimento que antes não era tão comum, né? Então, aprender a ser, sem dúvida, é um caminho mais complexo, às vezes é um caminho doloroso, porque quando a gente começa a identificar as nossas dificuldades enquanto ser humano, o quanto a gente erra, o quanto a gente está disposto a aprender, a gente vai descobrindo que a vida não é um caminho tão simples assim, né? Sem dúvida, esse é o pilar mais complexo, mas ele vai, na verdade, se integrando aos outros. À medida em que a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo também a dinâmica desses outros pilares. Enquanto você falava, me vinha aqui à mente a questão do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Isso. Então agora a gente já entende que a gente precisa buscar conhecimento de forma constante. Mas aí o ser tem a ver com a atitude que eu tomo para buscar esse conhecimento e aí fazer se tornar uma habilidade. Daí não é um software que a gente baixa e começa a usar. Tenho conhecimento, adquiri, eu preciso trazer mesmo para a realidade. E aí, por conta disso, se torna mais difícil? O meu raciocínio está no caminho? Entre todos esses pilares que você mencionou, esse é o pilar mais abstrato. Porque enquanto ser humanos, nós somos muitas coisas. É diferente do conhecimento exato em que a gente pode colocar numa caixinha, a gente pode dizer, né, que tem um formato, que tem uma cor, um tamanho.
é muito difícil a gente se definir enquanto ser humano, porque a gente vai mudando também ao longo do tempo. Então eu posso dizer que há uma Elis que tem o seu lado profissional, que tem o seu lado como mãe, que tem o seu lado como filha, né? E ao mesmo tempo em que você é uma junção de tudo isso, você também tem habilidades, né, que podem se destacar em áreas diferentes da sua vida. Então, acho que essa jornada de autoconhecimento é importante também para a gente se entender como estudante, né? Marcelo, eu tenho a impressão que a gente precisa curtir essa jornada. Já que a gente vai aprender para o resto da vida, eu tenho que curtir isso que está acontecendo comigo de um aspecto positivo. Mas aí a gente vem, nossa, nunca mais você vai parar de aprender. Tem uma pressão e lidar com essa pressão pode daí fazer um caminho inverso e bugar o nosso conhecimento? Sem dúvida. Sem dúvida, essa é uma pressão que existe no mercado, principalmente porque há uma demanda, né, uma exigência das empresas para que os bons profissionais sejam aqueles que consigam absorver o conhecimento com rapidez, com facilidade. A gente vive um momento onde a ansiedade é uma marca muito forte, né, nas novas gerações e na nossa geração também. Então, lidar com essa ansiedade, acho que é um ponto desafiador, porque basta a gente ligar o celular, né, e a gente se deparar ali com tanta informação e cair nesse abismo onde a gente pensa, poxa, o que eu faço com tudo isso, né? Com tanta coisa para se conhecer, o quanto eu consigo ir além da superfície. Então, esse é um dilema que a gente enfrenta, mas ao mesmo tempo, Elisa, eu costumo dizer que é importante que a gente seja generoso, né? Que haja uma generosidade da nossa parte para compreender que eu não vou dar conta de tudo, né? Ao mesmo tempo em que o mundo não começou no dia em que a gente nasceu, né? Porque algumas pessoas acham que tudo que foi produzido de conhecimento importante começa a partir da sua existência. Não, na verdade, né, a gente tem conhecimentos milenares na filosofia, né, em outras áreas do conhecimento que são importantes e a gente precisa mergulhar, né, em todas essas áreas. Mas ao mesmo tempo em que a gente precisa fazer esse mergulho no passado, há muita coisa nova que está chegando e a gente precisa, enquanto profissional, absorver um pouco disso. O acúmulo de todos esses conhecimentos que estão diante de uma tela, por exemplo, de celular, geram uma sensação de que a gente, de fato, não vai dar conta. E a gente não vai, tá? E aí não vai. Tá bom, obrigada. Não, a gente, de fato, não vai. E aí eu até digo o seguinte, assim, é muito comum quando as pessoas vão para minha casa, eu tenho uma estante de livros. As pessoas perguntarem, você já leu tudo? E aí eu costumo dizer, não, eu não li tudo e eu nem lerei tudo, né? E acho que é importante essa consciência de que não, a gente não vai conseguir ser bom em tudo. Mas é importante ao mesmo tempo em que a gente consiga se aprofundar em algumas áreas, né? A gente ser especialista, mas a gente tem abrangência também de conteúdos. Talvez essa seja uma marca importante do bom profissional hoje. Ele consegue ter os seus pilares ali de conhecimento, que ele foi, enfim, se especializando ao longo do tempo, mas ele consegue tornar isso de forma transversal, ele consegue criar uma integração entre essas habilidades, porque isso gera, inclusive, inovação, isso faz com que a gente não olhe para as coisas só com viés, a gente olhe para as coisas, né, com uma visão mais expandida. E por aí vai. Nesse aspecto, Marcelo, eu fiquei pensando aqui, trazendo uma pergunta. A gente tem uma tendência, ok, eu preciso então estudar, me manter atualizado. Então, se eu sou de tecnologia, eu começo a buscar novas tecnologias, inovações que estão acontecendo. Mas aí, se eu tiver uma curiosidade de aprender sobre turismo rural, se eu quiser saber sobre as abelhas, isso também faz parte desse lifelong learning? Perfeito, faz total parte, né? Existe um outro conceito, né? Uma outra palavra que é muito utilizada, que é a polimatia. Ela tem tudo a ver com isso que você falou e a gente sabe que a polimatia existe há milênios, né? Mas o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele é uma figura que sempre, né, representa esse conceito, que é aquela pessoa que tem várias habilidades, né? Então ele era pintor, ao mesmo tempo que ele desenhava, né? Ele tinha tantas habilidades, ele era a típica figura renascentista, né? Que sabia fazer muita coisa. E ter um pouco de polimatia é importante para o mercado de trabalho hoje, porque faz, né, como eu havia dito anteriormente,
faz com que a gente seja um profissional mais completo. Mas ao mesmo tempo, né, não basta ser um generalista, ou seja, não basta ser aquela pessoa que sabe superficialmente, né, de uma série de conteúdos. A qualidade desse conteúdo é mais importante. Então, por isso que a gente precisa ter um eixo de profundidade, a gente precisa ter uma abrangência e a gente precisa fazer com que essas coisas se dialoguem, né? Então, esse exemplo que você deu, né, dessa pessoa que, sei lá, que estudou arquitetura, mas quer fazer turismo rural, por que não aliar essas duas coisas, né, e fazer com que isso traga algum resultado? Então, acho que isso é um pouco importante. No entanto, Elisa, eu tenho uma má notícia, tá? Mais uma. Vai ter que ser para sempre. A gente nunca vai dar conta de todos os livros. O conhecimento não foi quando a gente nasceu. E mais uma má notícia. Mas diga, é uma Marcelo. má notícia com uma esperança. Tá bom. Tá? Infelizmente, o RH das empresas lidou muito mal, né? E durante muito tempo com esse currículo mais esquisitão. Sim. Sabe esse currículo? Parecia perdida a pessoa. Vem ali, nossa, mas começou com contabilidade. Exatamente. Depois foi fazer publicidade e propaganda. Depois foi estudar arte, depois foi, né, praticar enfim. Então, porque a cadeira de RH entendeu durante muito tempo de que o bom profissional é aquele que passou uma vida se dedicando a determinada função, né? Aquela pessoa que esgotou a possibilidade de ser especialista em algum tema. Mas isso já vem mudando nos últimos tempos. Tá? Até por conta desse novo perfil que tem sido criado por essas novas gerações que estão chegando, a gente tem aprendido aí que é importante você dominar um pouco de tecnologia, mas ao mesmo tempo você ser um leitor de literatura. Então, a gente já entendeu também que à medida em que a gente avança tecnologicamente, há uma necessidade da gente se desenvolver as nossas relações humanas. Então, eu percebo um movimento positivo nesse sentido, de que esse currículo mais esquisito, hoje ele tem sido percebido como uma oportunidade de inovação e criatividade dentro das empresas. Porque quanto mais diversidade de pensamentos e habilidades e formas de pensar você tem em uma equipe, maior é a chance que você tem de criar soluções que se adequem, né, aos nossos clientes. E se não for pelo amor, pela dor, né, Marcelo? Porque assim, por amor, ok, vamos considerar o currículo esquisitão, mas agora a geração Z, e aí é uma notícia que eu também tenho que dar, que são esses nascidos aí. Não bastam as minhas má notícias, tem as suas também. Vou aproveitar, se já começou, vou puxar também. Então, os nascidos de 97 até 2010, a gente, normalmente, geração Y, fizemos transição de carreira. Você fez transição de carreira, sim? Professor, agora consultor de aprendizagem, muitas vezes. Eu, jornalista, agora como educadora corporativa. Só que a nova geração vai mudar de carreira 14 vezes. Exatamente. Eu não tô falando de mudar de emprego, tá, gente? Mudar de carreira. Tem muito a ver aí com o que você disse. Essa informação não é minha, é do Fórum Econômico Mundial. Vamos de mais uma pergunta. Você quer comentar esse? Não, eu quero comentar. Você trouxe o seu exemplo. Vou usar o meu exemplo agora, tá, Elise. Eu comecei a faculdade de psicologia próximo aos 40 anos, né? Uau, foi uma decisão difícil? Foi, porque a gente sabe que você passar 5 anos, né, na universidade depois de ter trilhado uma carreira, depois de ter se especializado, é um desafio que não é tão natural como para uma pessoa que é mais jovem. Mas na sala de aula encontrei alunos que eram mais 50, mais 60 e acho que isso é muito legal, porque a gente vive um momento onde a gente tem se permitido mais, né? Seja pela mudança de carreira, seja por interesses pessoais ou por uma demanda do mercado mesmo. Acho que essa disposição em aprender coisas que são prazerosas, né? Eu acho que isso faz com que a gente consiga colocar em prática esse conceito de lifelong learning. E até quebrar um paradigma do nunca é tarde. Não é tarde para você aprender, para desenvolver uma nova habilidade. Como que a gente pode se manter, Marcelo, motivado a continuar aprendendo, mesmo fora desse ambiente formal de ensino? Porque tem esse caminho, então tá bom, vou para uma outra faculdade, para uma MBA. Mas tem outros aprendizados paralelos também. Sem dúvida, eu acho que a primeira lição é de que nem todo conhecimento precisa ser utilitário.
Olha. Nem tudo precisa ter uma utilidade, nem tudo precisa trazer um resultado financeiro. Tem muita coisa na vida que a gente aprende porque são coisas prazerosas, né? Porque nos satisfazem e nos completam enquanto seres humanos. E lá na frente, talvez, a gente até utilize algumas desses conhecimentos para uma atividade profissional. Mas a gente entender que a aprendizagem ela pode passar por aí também, ela não precisa ser só aquele curso de inglês que a empresa está me exigindo, né? Ou então aquele curso de Excel que me parece ser um desafio. Não, eu posso ir para outros caminhos. E à medida em que eu vou criando esse hábito de aprender coisas novas, eu também vou me abrindo para as coisas que são difíceis. O que acontece muitas vezes é que as pessoas entram no estado de conformidade, né, de estagnação profissional, e elas não conseguem avançar nem naquilo que pode ser prazeroso. A gente entra naquela máquina de trabalho que mina as oportunidades de aprendizagem. Então, acho que o caminho é esse, assim, primeiro, a gente tentar encontrar coisas que são prazerosas, né? Fora, inclusive, desse eixo tradicional que a gente trilhou aí durante muito tempo, a gente conviver com pessoas que nos inspirem, acho que esse é um ponto importante também. Excelente. Né? A gente ter essa humildade de saber que a potência que existe no outro, ela pode me fortalecer. Sabe aquela curiosidade de chegar para alguém que está do seu lado, ele fala, olha, me ensina a fazer isso daqui, eu acho que você faz isso aqui tão bem, que eu quero aprender um pouco. Né? Me conta um pouco a sua história de vida. A gente não explora muito, né? essa potência humana que está ao nosso redor. Então acho que aí a gente perde uma grande oportunidade de desenvolvimento. Então, já indo aí, encaminhando, né, para possíveis dicas que eu daria para essa pessoa que quer entrar nessa engrenagem do Lifelong Learning, eu acho que é isso. Ter essa consciência de que nesse mundo acelerado, ansioso, primeiro, a gente não vai dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não pode se conformar com o que a gente sabe, né? Porque tem muita coisa importante aí que precisa ser descoberta, muita coisa que precisa ser lida. Segundo ponto, de que a gente pode encontrar prazer da aprendizagem, né? Pode ser lúdico, né? Pode ser lúdico. Só no sapiens, só no... Pode ser ali naquele ludens, na brincadeira. Isso. E desse jeito solto, capaz de a gente aprender até mais. Exatamente. Quanta coisa a gente não aprende assistindo uma peça de teatro, ouvindo uma música interessante, né? Enfim, indo a um museu. A gente pode ir por prazer, mas a gente também pode aprender muita coisa e trazer um pouco dessa experiência pro mercado de trabalho. E a gente ter essa consciência também de que eu posso também aprender com o outro, né? De que o meu conhecimento não é suficiente e eu preciso de humildade para aprender com quem está do meu lado. Eu acho que começa por aí, né? E à medida em que a gente vai, enfim, se aventurando, né, nesses novos conhecimentos, a gente vai entendendo aquilo que de fato tenho mais habilidade, não, aqui eu vou até aqui, esse aqui é o meu limite, né? Mas a gente não... Eu costumo dizer o seguinte, Alice, a gente tende a não gostar daquilo que a gente não conhece. Aquilo que eu não conheço me gera um estranhamento, às vezes me gera um preconceito. Não, isso aqui não é bom, mas na verdade eu nunca provei daquilo. Não quer dizer que eu tenha que conhecer nem provar de tudo, tá? Mas tem muita coisa, muitas habilidades que podem estar ali escondidas, porque na verdade a gente nunca as colocou, né, em prática. Então, à medida em que a gente vai provando novos conhecimentos, isso vai nos permitindo se conhecer melhor. E aí a gente volta para aquele pilar que você falou no começo, que é do autoconhecimento, né? Então você percebe que esse caminho de autoconhecimento, ele está muito ligado à aprendizagem, porque a gente também vai se conhecendo enquanto aprendiz. E aí eu vou até trazer uma outra história aqui, a história do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito simples, e ele estudou, sei lá, até o segundo ano do ensino fundamental. E aí, já na vida adulta, ele teve a oportunidade de fazer um curso, sabe, desses cursos rápidos, profissionalizantes, de algo que ele gostava, e eu fui com ele, eu o acompanhava. Então, pela primeira vez na vida, eu consegui enxergá-lo como um aluno, como um ser humano, não como filho. Então, olha só que interessante, né? E nem ele tinha essa consciência do quanto ele poderia se desenvolver ali dentro, porque ele também não tinha tido essa experiência de aprendizagem formal. Então, olha só, o quanto a gente se dispor a novas experiências
pode nos transformar como seres humanos, né? Isso vai fazer com que a gente se sinta mais seguro naquilo que a gente faz, vai fazer com que a gente se sinta mais completo e realizado, né? Então, o primeiro caminho aí, né, resumindo tudo isso que eu falei, é buscar algo que seja prazeroso e a partir disso a gente ir conhecendo novas habilidades. Muito bom, Marcelo. Dicas finais do que ler, o que procurar, o que tem lá na sua estante que você já indica? Então, a minha estante ela é um pouco desordenada, tá? E ela é um pouco caótica nesse sentido. Tem polimatia na sua... Tem bastante polimatia, porque eu acho que uma divisão básica da minha estante é assim, eu tenho uma quantidade de livros que são do campo técnico, porque eu acho que isso é importante para a gente se instrumentalizar profissionalmente, mas eu tenho muita coisa também que é o que eu chamo de leitura prazerosa, né? E não só leitura, mas também livros de imagem, livros de arte, porque eu acho que à medida em que a gente vai se deparando com novos conhecimentos, né, que não necessariamente são da nossa área, a gente vai modificando o nosso olhar para as coisas. E é até curioso, porque há alguns anos eu fiz um curso de fotografia. E aí, uma das coisas que o professor me disse é: nossa, Marcelo, parece que você já tinha feito esse curso antes porque você tem um bom olhar. E esse olhar, ele foi desenvolvido porque eu via muitos livros de fotografia. Eu já tinha desenvolvido um olhar, sabe, mais matemático e poético, né, para o enquadramento, para a luz, para esse tipo de coisa. Então acho que passa muito por aí, assim, a gente nunca sabe quando a gente vai utilizar os conhecimentos que a gente tem na estante. Mas eles estão lá. Em algum momento eles vão servir, seja para o prazer, seja para alguma habilidade técnica que a gente venha a desenvolver. Então, uma indicação para o pessoal. Então, uma indicação de livro? Pode ser um livro. Olha, eu acho que assim, primeiro, leia algo que esteja ali guardado na sua estante, que você não tenha ainda, sabe, criado um tempo para fazer essa leitura acontecer. Né? 2 minutos por dia só tá bom. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, eu preciso ainda comprar o livro ideal que vai me despertar o hábito da leitura, de uma aprendizagem contínua. Não, de repente esse livro tá ali do seu lado e você só não criou uma disciplina para lê-lo, tá? Mas se eu tenho aí do outro lado um líder que tá me ouvindo, né? Alguém que está pensando um pouco, né, sobre como é que eu me encontro enquanto um profissional aprendiz. Tem um livro bastante interessante do David Epstein que chama Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Amo. A gente nem conversou disso, mas eu amo esse livro. Olha só. É muito excelente. A sincronicidade. Sim. Né? E acho que esse livro ele passa muito por isso, Sim. assim, né? A gente viveu durante muito tempo um período onde só o especialista ele figurava, né, como Exato. o profissional de destaque, mas a gente começa a entender que o generalista também tem o seu lugar. E uma coisa muito interessante, vou dar um spoiler aqui, tá, Elis? Um ponto muito interessante é que os casos de generalistas que aparecem nesse livro, todos eles têm um eixo de profundidade. Exato. Então, acho que a gente volta para aquilo que a gente havia comentado, de que a qualidade do conhecimento que a gente desenvolve, né, ao longo da nossa jornada também é muito importante. Então, não basta só ler uma notícia de segundos no que aparece no nosso celular, não. A gente precisa, sim, se dedicar, a gente precisa pegar um tema, buscar uma profundidade. Isso vai fazer com que a gente consiga, enfim, né, ter mais repertório, né, um repertório mais elástico enquanto pessoa e enquanto profissional. Marcelo, já estou saindo daqui bem mais tranquila, porque a minha cota do dia de lifelong learning eu já cumpri. Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. E você que está por aí, olha só, vai no seu ritmo. Mas vai, se é um pouquinho, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos por dia, mas vai, tá bom? Porque olha só o que diz Albert Einstein. Quando você para de aprender, você começa a morrer. E como a gente quer de verdade continuar uma boa vida, a gente de verdade vai buscar mais conhecimento. Aproveitando, clica no sininho, se inscreva no canal e compartilha esse conhecimento para mais gente evoluir, tá bom? A gente vai ficando por aqui com mais episódio. Até mais. Tchau, tchau.